Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de volta a volta. Na vida real tá rolando aí briga pelo título da Fórmula 1 e hoje falaremos de um piloto que foi campeão e encerrou um longo jejum. Se trata do GP do Japão de 2000, que consagrou Michael Schumacher como tricampeão mundial e, como falei antes, encerrou o jejum de 21 anos sem a Ferrari levar o título de pilotos. É uma prova bem marcante, com alguns elementos emocionantes que contaremos hoje no Volta a Volta. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos relembrar a temporada de 2000 até ali, que estava em seu momento decisivo. Após o 97, onde Schumacher bateu na trave contra Villeneuve e ainda foi desclassificado do campeonato. O 98, onde Schumacher bateu na trave contra o Hakkinen. E o 99, onde ele estava na briga, mas quebrou a perna. A temporada de 2000 era sua grande esperança para, enfim, tirar a Ferrari da fila. Vale lembrar, Michael Schumacher estava na Ferrari desde 96 e buscava encerrar o jejum de título de pilotos que durava desde 79. O de construtores aí já tinha acabado o jejum, já que a Ferrari foi campeã em 99. Já a Hakkinen, após 2 títulos em 98 e 99 com uma McLaren que era velocíssima, o último inclusive que ele quase perde para Ed Irvine, minha nossa, estava fazendo um bom 2000 e eu acho que até a melhor temporada dessas 3 dele. Justo a temporada que ele não ganhou. O início de ano foi melhor para o alemão, que venceu 3 das primeiras 3 corridas e já abriu 24 pontos de vantagem para Mika Hakkinen, que na ocasião era só o 4º na tabela. Porém, o finlandês foi reagindo aos poucos, foi vencendo corridas. O carro da McLaren era uma bala também, assim como o da Ferrari em 2000. Se for desconsiderar os GPs da Europa e do Canadá, onde o Schumacher, como sempre, mijou no Hakkinen na chuva, o finlandês da 4ª etapa até a 13ª venceu 3 corridas contra 0 do alemão, que emplacou uma sequência complicada de 4 abandonos em 5 corridas entre os GPs de Mônaco e da Alemanha. E a cereja no bolo disso tudo foi o GP da Bélgica, aquele que o Hakkinen até errou sozinho para a surpresa de 0 pessoas, mas fez uma das maiores ultrapassagens da história da Fórmula 1. Venceu Spa e abriu 6 pontos de vantagem com 4 corridas para o final. Ele remontou, ele virou e o pesadelo do Schumacher não acabava. Mas estamos falando de Michael Schumacher, que então venceu o GP da Itália de forma dominante sobre Mika Hakkinen, que foi o segundo, e venceu também a dramática corrida em Indianápolis, que ainda teve uma quebra do finlandês para deixar tudo na mão do Schumi. E assim chegávamos para o GP do Japão, onde a classificação era essa daqui. O líder era Michael Schumacher, que transformou uma desvantagem de 6 pontos contra ele para 8 pontos a favor dele. Restam 20 pontos em jogo, a vantagem de 8 pontos, então Suzuka será decisivo. Aí chegamos para o GP do Japão em Suzuka, que poderia decidir a temporada ou adiar o título para a última etapa em Sepang. Sim, na Malásia. Em Sepang. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Para Schumacher ser campeão era simples, era só vencer a corrida. Só isso. Simples. E o Hakkinen teria que evitar que ele terminasse 2 pontos ou mais à frente dele em Suzuka. E senhoras e senhores, o treino classificatório entre esses dois já foi emocionante. Na época, o quali consistia em uma sessão de 1 hora em que cada piloto poderia dar no máximo 12 voltas. Ou seja, 4 idas, já que sair, fazer a volta e voltar dava 3 voltas. Com 30 minutos para o fim, Schumacher cravou o tempo de referência, 1:36.094. Foi lá o Hakkinen 10 minutos depois e cravou 1:30.017, pegando a pole provisória. Mas vem o Schumi com 13 para o fim e faz 1:35.908, ele é P1 de novo. Só que o Hakkinen vem. 8 minutos para o fim, o finlandês mete 1:35.834, trocou de mãos de novo. E não acabou, com 2 minutos para o final, por apenas 9 milésimos, Schumacher era P1, gente. Uou! Agora era o Hakkinen tentar. Ele abriu antes do cronômetro zerar, tentava melhorar, mas a volta foi pior que as outras duas e assim Michael Schumacher era pole position Suzuka. Uma pole gigantesca que colocava com uma mão na taça. Que quali, gente. Que quali, parabéns pros dois. Muito obrigado. Enquanto eu fico chocado com o e-mail da Jaguar na transmissão, que isso? O grid então ficou assim: Michael Schumacher pole, Mika Hakkinen em segundo, que duelo. Depois Coulthard, Rubinho, Button, Ralf Schumacher, Irvine, Frentzen, Villeneuve e Herbert fechando o top 10. Vamos para a madruga de sábado para domingo, tempo nublado em Suzuka, ameaça de chuva, clima de decisão em Suzuka. Schumacher favorito, podendo ser campeão se vencesse, e Hakkinen tentando adiar a
decisão e buscar o tri. E assim, nessa tensão, as ciclos de Mereça Pagar e começava o GP do Japão. Schumacher tentou jogar o carro em cima de Hakkinen, mas largou mal e perdeu a ponta. Boa, Schumacher! Boa, Schumacher! Tô gostando de ver. Mika Hakkinen liderava e Suzuki naquele momento adiava a decisão para a Malásia e ficava a somente 4 pontos do alemão. Temos um jogo! Mas é isso, Hakkinen fez a lição de casa e estava liderando. Enquanto víamos pingos na tela, e o Galvão explicava que tinha previsão de furacão, mas ele perdeu força e teve até terremoto no Japão na sexta-feira. Hoje a previsão de chuva aqui, a possibilidade é de 75% durante a corrida. Efeitos desse tufão que chegou a ter, depois do terremoto de sexta-feira mesmo, chegou a 7.1 na escala Richter, a 450 km a noroeste daqui de Suzuka, mas abalou aqui o circuito, as cidades próximas, Suzuki, Yokkaichi, Sul, todas as cidades próximas aqui. Aí todo mundo ficou esperando o furacão. Ele foi perdendo força, vinha das Filipinas, foi perdendo força, passou ao largo da costa, mas o suficiente para mudar o tempo. Então existe realmente a possibilidade de chuva. Só que Suzuka é aquela coisa, não é uma corrida de grandes ações. Víamos uma baita ultrapassagem do Villeneuve sobre o Johnny Herbert na chicane. A erros de Verstappen quebrando, o Mazzacane escapando da pista, que novidade. É ruim demais o Mazzacane. O pessoal começou a parar e na volta 19, Ralf Schumacher era o primeiro dos ponteiros, digamos assim, a realizar o seu pit stop. A rapaziada ia parando até que na volta 20... E é só que perigo! Veja só onde para, pode até entrar o safety car, hein? Rapaz, que perigo! O carro do Alesi quebrou, ele rodou, escorregou no óleo, ficou no meio da pista e os fiscais tiveram que ser corajosos para tirar aquele carro dali o mais rápido possível. Já tinha safety car na época, óbvio, mas, né, cara, foram rápidos. Rubinho parava nos boxes, Button também. O Vus do Rock escapava da pista. E aí, Mika Hakkinen no box na volta 22. Parada de 6.8, curta, ele pararia outra vez e voltava então para a pista. Volta seguinte, vem Michael Schumacher, uma parada de 7.4. Ai, meu Deus, ele vai parar depois, gente. A vantagem do Hakkinen era de somente 2 segundos, então Mika, fique preocupado. Eu tenho medo. Coulter parava também, mas esse aí a gente não se importa muito. O Villeneuve passava o Herbert na chicane de novo, mais uma ele pede música. E, meu irmão, já começava a aparecer mais pingos na lente. Será que a chuva ia cair de fato? Bem, vamos aguardar. Mas enquanto isso, o Schumacher ficava a menos de 1 segundo do Hakkinen, onde no meio do caminho quase que o Dodói do Zonta toca no alemão. Mas o Schumi tava próximo, a chuva caía, não tão forte, mas caía. E outra coisa também, né? Só foi cair uns pinguinhos de chuva que o Schumacher se aproximou. Vai ser alérgico à chuva assim lá longe, Mika. E assim como na primeira parada, o Ralf foi o primeiro dos caras da frente a realizar sua segunda parada. E não demorou muito para Mika Hakkinen parar na volta 37, momento decisivo do campeonato. Colocou o pneu de pista seca, nada de intermediários. E caras, o Schumacher vai ter 3 voltas para abrir vantagem e dar um overcut. Aí já viu, né? Já ganhou! Tan, tan, tan. Já ganhou! Tan, tan, tan. Enquanto isso, o Rubinho fazia seu pit stop. O Vus do Rock rodava sozinho na saída da chicane e quase lascava todo mundo. Olha a corrida desse cara, velho. Rock and roll! E na volta 40, enfim, Michael Schumacher fazia sua parada. 6.6, um pit obviamente rápido. Na época era rápido, né, gente? Tinha reabastecimento. E ele não voltou pouco à frente, não. Ele voltou muito à frente do Mika Hakkinen, muito à frente. É verdade. O Schumi está muito próximo do tricampeonato mundial, do fim do jejum da Ferrari. O brasileiro sonhando, meu! 30 anos! Não tem jeito, o Mika foi engolido pela Ferrari e pelo Schumacher. Depois disso, o Ralf Schumacher rodava sozinho e ficava fora, que beleza, ele tava em sexto. E, gente, aqui acabou. A vantagem era de mais de 4 segundos, o Hakkinen até tirava um pouco, mas era irrelevante. A Minardi do Marc Genet quebrava só para chamar atenção. E Michael Schumacher abria a última volta em Suzuka, a última volta no jejum da Ferrari. Uma corrida brilhante, que ele perdeu a ponta na largada, não se desesperou. E na base da estratégia, do overcut, sua característica, pegou a liderança. O Hakkinen até estava se aproximando na última volta, mas é porque o alemão tirou o pé. E assim, Michael Schumacher venceu o GP do Japão e era tricampeão mundial de Fórmula 1. A seca de 21 anos da Ferrari acabou. Minha Nossa Senhora!
impossível aconteceu, meu Deus do céu! Pela primeira vez desde 79 com Jody Scheckter, um piloto da Ferrari era campeão mundial de pilotos. Ele, Michael Schumacher, é o responsável por colocar a Ferrari novamente no topo, em uma reconstrução memorável que obviamente não passou só por ele. O reinado do Hakkinen em 98 e 99 se encerrava. E eu vendo a corrida, algo me assustou, cara. O Galvão falando que o Hakkinen poderia ser o primeiro cara desde o Fangio a conquistar 3 títulos consecutivos. Ainda bem que o Schumi ganhou. E o alemão comemorava demais, inclusive naquele seu famoso rádio. You're great, Ross. You're great, Ross. All of you guys. Oh my God. Oh, we did it. We did it. Oh, thanks. He's scoring a big kiss for me. A festa era total, Rubinho o cumprimentava. Hakkinen também, seu rival, que é um cara assim muito gente boa, né, velho? Assim, o Hakkinen nunca foi desleal e era a chora de Schumacher que bem tirava esse piano das costas. No pódio ele tava mais doidão ainda, regia o hino italiano com mais alegria do que nunca, era só felicidade para o Schumacher. Enfim, tricampeão, enfim, campeão pela Ferrari. A classificação final ficou assim, Schumi vencedor e campeão, Hakkinen em segundo e vice, Coulthard fechando o pódio, com o Rubinho, Button e Villeneuve fechando a zona de pontos, fechando o top 6. Abandonaram Genet, Ralf Schumacher, Heidfeld, Wurst, Frentzen, Alesi e Verstappen. A classificação do campeonato ficava assim, que estava basicamente encerrado o campeonato, né? O campeão estava definido. Michael Schumacher confirmava o título, o campeonato, com uma corrida de antecedência, mas parecia até que era a decisão, a última corrida. Enfim, Schumi-Tri. E esse seria o início de uma bela história. Schumacher terminou 2000 vencendo o GP da Malásia, ok? Mas estou falando dos anos seguintes, onde ele também foi campeão em 2001, 2002, 2003 e 2004, se tornando então o primeiro heptacampeão da Fórmula 1 e virando também o maior recordista da categoria, até chegar um tal de Lewis Hamilton e superar alguns desses recordes, mas ele é até hoje o maior campeão da história da Fórmula 1 junto do inglês com 7 títulos. E esse foi o GP do Japão de 2000. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera, cara, faz tudo isso. Na descrição tem o nosso Discord, o Instagram, Primeira Fila F1 e também o meu Twitter, que é F1. Aqui estão os membros, muito obrigado a todos os membros aqui, ó, de coração, tá? Se quiser virar um, botãozinho seja membro aqui embaixo, beleza? Sugestões, comentários, é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou!